Como ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio? Essa é uma pergunta que muitos cristãos fazem em momentos de dúvida, sofrimento ou espera. A sensação de que Deus está distante pode ser angustiante, mas na verdade, Ele está mais perto do que imaginamos. Hoje, vamos explorar como podemos reconhecer a voz de Deus, mesmo nos momentos mais silenciosos de nossas vidas. Primeiramente, precisamos entender que o silêncio de Deus não significa sua ausência. Em 1 Reis 19, 11 a 12, vemos o profeta Elias buscando a voz de Deus. Havia um vento poderoso, um terremoto e um fogo, mas Deus não estava em nenhum desses eventos grandiosos. Em vez disso, Elias ouviu a voz de Deus em um sussurro suave e tranquilo. Essa passagem nos ensina que Deus nem sempre fala de maneira espetacular. Muitas vezes, Ele se comunica conosco em silêncio, esperando que estejamos atentos e dispostos a ouvir. Mas como podemos ouvir a voz de Deus em nossa rotina? Uma maneira essencial é por meio da leitura da Bíblia. A palavra de Deus é viva e eficaz, como está escrito em Hebreus 4:12. Quando lemos a Bíblia com o coração aberto, o Espírito Santo pode usar as Escrituras para falar diretamente às nossas circunstâncias. É como se Deus estivesse sussurrando verdades eternas em nossos ouvidos, guiando-nos em meio às incertezas da vida. Outro aspecto importante é a oração. Muitas vezes, abordamos a oração como um monólogo, despejando nossas preocupações e desejos, mas esquecemos de parar e ouvir. Em Salmos 46, 10, somos encorajados a aquietar-nos e saber que Ele é Deus. Essa quietude é essencial para ouvir a voz divina. Em um mundo cheio de ruídos e distrações, reservar um tempo para estar em silêncio diante de Deus pode ser um desafio, mas é um passo crucial para perceber sua presença. Além disso, Deus frequentemente usa pessoas e circunstâncias para falar conosco. Provérbios 11:14 nos lembra da importância do conselho sábio. Amigos cristãos, líderes espirituais e até mesmo situações inesperadas podem ser instrumentos de Deus para nos direcionar. Esteja atento a essas mensagens indiretas, pois elas podem ser respostas às suas orações. E o que dizer dos momentos em que parece que Deus não responde de forma alguma? Esses períodos de silêncio podem ser testes de fé. Em Salmos 13, Davi expressa sua angústia perguntando: Até quando, Senhor? Mas, mesmo em sua dor, ele escolhe confiar no amor e na salvação de Deus. O silêncio pode ser uma oportunidade para crescer em confiança e intimidade com Deus, aprendendo a depender mais dele, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Outra maneira de ouvir a voz de Deus é através da criação. Romanos 1:20 afirma que os atributos invisíveis de Deus têm sido claramente vistos, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. A natureza revela a majestade e o cuidado de Deus. Às vezes, um pôr do sol, o som do vento ou o canto dos pássaros podem nos lembrar do amor e da fidelidade de Deus, mesmo quando as palavras parecem ausentes. Também é importante lembrar que Deus fala ao nosso coração por meio do Espírito Santo. Em João 14:26, Jesus promete que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos lembrará de tudo o que ele nos disse. Muitas vezes, a voz de Deus vem como um pensamento, uma impressão ou uma paz inexplicável em nosso coração. Para discernir isso, precisamos cultivar uma vida espiritual saudável, buscando comunhão com Deus diariamente. Por fim, a chave para ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio é a paciência. Isaías 40:31 nos encoraja: Mas os que esperam em El Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Esperar em Deus pode ser difícil, mas é nesse tempo de espera que Ele trabalha em nosso caráter, fortalece nossa fé e nos prepara para o que está por vir. E lembre-se, o silêncio não é um vazio, mas um espaço onde Deus trabalha de forma invisível. Assim como uma semente precisa estar enterrada na escuridão para germinar, Deus usa esses momentos para fazer algo novo em nossas vidas. Confie que, mesmo quando você não ouve a voz dele claramente, ele está construindo algo belo em seu coração e preparando você para o propósito que ele tem para a sua vida. Então, se você está enfrentando um momento de silêncio divino, não desanime. Use esse tempo para se aproximar de Deus por meio da oração, da leitura da Bíblia e da reflexão. Esteja atento às maneiras sutis como ele pode estar falando e confie que ele tem um propósito para esse momento em sua vida. Deus nunca nos abandona. E mesmo no silêncio, ele está trabalhando para o nosso bem. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de deixar nos comentários como você tem experimentado a presença de Deus em sua vida. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe sua jornada de fé. Om Yom.